Olá, pessoal. Aqui é o professor Anderson Ribeiro. Vocês estão no canal Professor Anderson 10. Eu espero que todos vocês estejam muito bem e sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem os vídeos aqui. Um recado para os meus alunos do colégio. Vai haver vídeos também com a correção das aulas que estão na plataforma Classroom de vocês. Vocês precisam ficar ligados aos vídeos que estão saindo aqui no meu canal. Vocês podem falar comigo pelo Instagram, Professor Anderson 10, pelo e-mail, professoranderson10@gmail.com ou pela plataforma Educar, esta plataforma que é exclusiva para os alunos do colégio onde eu leciono. Termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Na aula de hoje, nós vamos falar dos tipos de sujeito. Tipos de sujeito. Observe a oração abaixo. Exemplo: Pedro é um bom garoto. Sujeito é o termo sobre o qual informamos algo. Pedro. Predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É um bom garoto. Neste caso, temos sujeito, Pedro, predicado, é um bom garoto. Pois bem, a partir de agora, iremos conhecer os tipos de sujeito. Vamos lá, então? O sujeito está dividido em 5 categorias: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desidencial, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. 1. Sujeito simples. Denominamos de sujeito simples aquele que possui somente um núcleo. E você sabe o que é núcleo? Quando falamos núcleo, logo pensamos em centro. Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante que existe dentro do sujeito. Ou seja, se ela for retirada, a informação ficará sem sentido. Assim, voltaremos ao exemplo anterior. Então, ali eu separei o que é sujeito do que é predicado. Sujeito é Pedro, é um bom garoto, é o predicado. Eu pergunto para o verbo: quem é um bom garoto? Pedro. Já achei o sujeito. Então, o sujeito, Pedro, é um bom garoto, predicado. Nesse caso, temos um sujeito simples, cujo núcleo, a palavra mais importante, é Pedro. 2. Sujeito composto. É aquele que possui mais de um núcleo, isto é, ele pode ter 2, 3 ou até mais núcleos. Vamos conferir observando o exemplo que está logo ali abaixo. Então vocês vão entender. Exemplo: eu e meus amigos fomos ao cinema. Percebemos que há 2 núcleos nessa oração. Eu e meus amigos. Eu pergunto ali para o verbo: fomos ao cinema. Quem? Eu e meus amigos. Então eu já achei o sujeito ali. Eu e meus amigos é o sujeito desta oração. Então ali eu separei eu e meus amigos, sujeito, fomos ao cinema, predicado. Ali, de eu e meus amigos, as palavras mais importantes, que são as bases, as palavras mais importantes, que seriam as palavras-chave. Ali, eu e amigos. Então, se tem mais de um núcleo, é sujeito composto. 3. Sujeito oculto. Como o próprio nome já nos indica, o sujeito oculto é aquele que não está claro, aparente na oração. Mas será que podemos identificá-lo por meio de outra pista? Primeiro vamos ao exemplo. Acordei feliz. Constatamos que a terminação do verbo acordar, acordei, se refere à primeira pessoa do singular, no caso, eu, do pretérito perfeito do modo indicativo. Então, pela terminação do verbo, eu consigo identificar o sujeito ali. Eu acordei feliz. Se eu tivesse uma outra oração, tipo, voltamos cedo,
pela terminação mos, eu conseguiria também identificar que seria nós voltamos cedo. Uma outra coisa que eu quero dizer do sujeito oculto é que em alguns livros aparece sujeito desidencial, sujeito implícito, é a mesma coisa. O sujeito oculto, ele é sujeito simples, só que ele não está aparecendo de forma expressa ali no sujeito. Sendo assim, mesmo que não esteja expresso, podemos percebê-lo por meio da terminação verbal, ou seja, assim identificamos a qual pessoa faz referência. Vamos para o número 4, sujeito indeterminado. Mais uma vez, estamos diante de um sujeito que também não aparece de forma clara, e ele somente se relaciona a dois casos específicos. Que tal conhecê-los? Caso 1. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não se refere a nenhuma palavra já mencionada na oração. Exemplos. Roubaram minha carteira. Quem roubou? Eu não posso afirmar quem roubou. Pode ter sido uma pessoa, podem ter sido duas pessoas. Então, neste caso, a gente fala que é um sujeito indeterminado porque a gente não pode ou não consegue determinar quem foi. Segunda oração ali. Falaram mal da professora. Quem falou mal da professora? Pode ter sido um aluno, podem ter sido uma turma e a diretora. Então, a gente diz que é sujeito indeterminado nestes casos que o verbo está na terceira pessoa do plural e não faz referência nenhuma ali quem pode ter praticado esta ação. A gente sabe que alguém praticou, mas a gente não consegue identificar quem. Agora perceba esta próxima oração. Exemplo. Os alunos mostraram que são aplicados. Estudaram para as avaliações. Será que é o mesmo caso das orações anteriores? Certamente que não, pois o verbo estudar agora está se referindo a um sujeito, que no caso é alunos. Estudaram para as avaliações, a segunda oração. Mas estudaram para as avaliações, mas lá na primeira oração está explicando, está explícito quem praticou a ação. Foram os alunos. Então, os alunos mostraram que são aplicados e estudaram para as avaliações. Caso 2. Quando o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Perceba. Exemplos. Necessita-se de jogadores mirins. Precisa-se de secretárias. Alguém necessita de jogadores mirins. Mas não está especificado, explícito ali quem é. Precisa-se de secretárias. Alguém precisa de secretárias, mas a gente não consegue identificar quem. Se é uma empresa, se são duas empresas, então a gente diz que são sujeitos indeterminados. E agora, por último, o número 5, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Esse tipo é assim denominado pelo fato de o predicado não fazer referência a nenhum tipo de sujeito. Outra questão é que ele está relacionado a alguns casos específicos, aos quais devemos ficar atentos. Perceba quais são eles. Caso 1. Quando o verbo da oração indicar fenômeno da natureza, como por exemplo, chover, trovejar, ventar, relampejar, nevar, entre outros. Vamos ver os exemplos ali. Choveu muito ontem, trovejou bastante. Nestes casos, chover e trovejar são fenômenos da natureza e nós não podemos atribuir estas ações a nenhum sujeito. Ninguém é capaz de chover e muito menos de trovejar. Então nós temos sujeitos inexistentes quando há verbos que denotam o fenômeno da natureza. Agora vamos ver o caso 2. Quando o verbo haver indicar a ideia de existir ou quando indicar a noção de um tempo que já passou, tempo transcorrido. Para ficar ainda mais claro, vejamos alguns exemplos.
Exemplo 1. Há garotos jogando bola no pátio. Se eu quisesse tirar o verbo haver e substituir por existir, ficaria: existem garotos jogando bola no pátio. No primeiro exemplo ali, há garotos jogando bola no pátio, tudo que está ali é predicado. Quando tem o verbo haver com o sentido de existir, não há sujeito. Então, há garotos jogando bola no pátio, tudo ali é predicado. Mas se eu substituir o verbo haver por existir, ficaria: existem garotos jogando bola no pátio. O sujeito ali seria garotos. Garotos existem jogando bola no pátio. O segundo caso com o verbo haver, né, que é quando tem sentido de tempo transcorrido, nós temos ali a oração: há 2 meses não visito meus avós. 2 meses já se passaram. E o caso 3, com os verbos fazer, ser e estar, quando indicarem tempo ou clima. Vamos ver? O primeiro exemplo com o verbo fazer. Faz alguns anos que me mudei daquela cidade. Passaram-se alguns anos que não moro mais lá. Então, a gente observa com o verbo fazer que não há sujeito. Tudo ali é predicado. No exemplo 2, com o verbo estar. Está frio hoje. Tudo ali também é predicado. Não há sujeito naquela oração ali. Com o verbo ser indicando data, hora e distância. Veja os exemplos que estão ali. São 10 de outubro. São 2 horas da tarde. São 4 quilômetros daqui até lá. No primeiro exemplo, o verbo ser indicando data. No segundo, indicando hora. E no terceiro exemplo, indicando distância. Então, nestes casos, também são orações sem sujeito. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtem e compartilhem com os amigos os vídeos aqui. Então, por hoje é isso. Forte abraço em todos.